Levítico capítulo 27. A expiação em a mesma medida para todos. A parte final do nosso livro trata do voto particular ou ato voluntário mediante o qual uma pessoa se consagrava a si própria ou a sua propriedade a Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Será a tua avaliação, e segundo o ciclo do santuário. Ora, no caso de uma pessoa que se consagrava a si própria ou o seu animal, a sua casa ou o seu campo ao Senhor, era evidentemente uma questão de capacidade ou valor, e, por isso, havia um certo sistema de avaliação, segundo a idade. Moisés, como representante dos direitos de Deus, era convidado a avaliar, em cada caso, segundo o padrão do santuário. Se um homem decide fazer um voto, tem de ser avaliado pelo padrão da justiça e, além disso, em todos os casos, nós temos de reconhecer a diferença entre capacidade e o título. Em Êxodo 30:15 lemos: O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá da metade do ciclo, quando derem oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. No caso da expiação, todos estão no mesmo nível. Assim terá de ser sempre. Ricos e pobres, cultos e ignorantes, velhos e novos, todos têm a mesma designação. Não há diferença. Todos subsistem igualmente sobre o valor ilimitado do sangue de Cristo. Pode haver uma grande diferença quanto à capacidade, mas quanto ao título não há nenhuma. Pode haver diferença em quanto ao conhecimento, dons e frutos, mas quanto ao título não existe nenhuma. O renovo e a árvore, o bebê e o pai, o convertido de ontem e o crente maduro, estão todos sobre o mesmo terreno. O rico não aumentará, e o pobre não diminuirá. Não se podia dar mais e não podia aceitar-se menos. Temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Este é o título que nos dá entrada ali. Uma vez dentro, a nossa capacidade para adorar dependerá da nossa energia espiritual. Cristo é o nosso título, o Espírito Santo a nossa capacidade. O ego nada tem que ver com um ou com o outro. Que graça perfeita! Entramos pelo sangue de Jesus, e gozamos pelo Espírito Santo do que ali encontramos. O sangue de Jesus abre a porta, o Espírito Santo guia-nos pela casa. O sangue de Jesus abre o cofre, o Espírito Santo mostra-nos o seu precioso conteúdo. O sangue de Jesus dá-nos o cofre, o Espírito Santo torna-nos capazes de apreciar as suas raras e valiosas joias. O serviço. A medida é segundo a capacidade de cada um, mas em Levítico 27 trata-se inteiramente de uma questão de habilidade, capacidade ou valor. Moisés dispunha de um certo padrão abaixo do qual não era possível descer. Tinha uma certa regra da qual não lhe era possível afastar-se. Se alguém podia alcançá-la, muito bem, caso contrário ele tinha de deliberar segundo o resultado. Que era, pois, necessário fazer a respeito da pessoa que não podia elevar-se à altura dos direitos apresentados pelo representante da justiça divina? Escutai a consoladora resposta. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então, apresenta-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Versículo 8. Por outras palavras, se trata dos esforços do homem para satisfazer as exigências da justiça, então tem de satisfazê-las. Mas, por outra parte, se sente inteiramente incapaz de satisfazer essas exigências, só tem de recorrer à graça, que o receberá tal qual ele é. Moisés é o representante dos direitos da justiça divina. O sacerdote é o expoente dos recursos da graça divina. O pobre que era incapaz de permanecer diante de Moisés caía nos braços do sacerdote. Assim é sempre. Se não podemos cavar, podemos pedir, e pomo-nos diretamente no lugar de um mendigo. Já não se trata de uma questão do que somos capazes de alcançar, mas do que Deus tem prazer em nos dar. A graça será a coroa de toda a obra de Deus pelos séculos dos séculos. Quão bem-aventurado é ser-se devedor à graça! Que dita receber quando Deus é glorificado em dar! Quando se trata do homem,
É infinitamente melhor cavar do que pedir, mas quando se trata de Deus é precisamente o contrário. A conclusão concernente a Israel. Devo acrescentar que este capítulo se refere, segundo nosso parecer, de um modo especial à nação de Israel. Está intimamente ligado com os 2 capítulos precedentes. Israel fez um voto singular ao pé do Monte Horebe, porém foi de todo incapaz de cumprir as exigências da lei, eram muito mais pobres do que a avaliação de Moisés. Mas, bendito seja Deus, serão introduzidos sob os ricos recursos da graça divina. Tendo reconhecido a sua total incapacidade para cavar da terra, não terão vergonha de pedir e, por isso, experimentarão a imensa graça de depender da misericórdia soberana do Senhor, que se estende, como uma cadeia de ouro, desde eternidade a eternidade. E bom ser pobre, quando o conhecimento da nossa pobreza serve para desenrolar à nossa vista as riquezas inexauríveis da graça divina. Essa graça não se nega nunca a favorecer o desvalido. Nunca declara ninguém pobre demais. Pode satisfazer as maiores necessidades humanas, e ser glorificado em as satisfazer. Isto é verdade em todos os casos. É verdade a respeito de todo o pecador individualmente e é verdade a respeito de Israel, que, tendo sido avaliado pelo legislador, foi encontrado mais pobre do que a sua avaliação. A graça é o único recurso para todos. E a base da nossa salvação, a base de uma vida de piedade prática, e a base da nossa esperança imorredoura que nos anima no meio das provas e lutas deste mundo de pecado. Que tenhamos um sentimento mais profundo da graça e um desejo mais ardente da glória. Terminamos aqui as nossas meditações sobre este livro tão profundo e precioso. Se Deus se servir das páginas precedentes para despertar interesse por esta parte inspirada da Escritura que tem sido tão negligenciada pela Igreja, em todos os tempos, não terão sido escritas em vão.